paz do Senhor a todos que estão participando dessa Escola Bíblica Dominical, né? Mais um privilégio de estarmos aqui nessa nova lição, a lição 11. E o tema dessa lição de hoje é Celebrando a Palavra de Deus. E a base desse tema está no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, né? O maior capítulo da Bíblia que a gente pode dizer. E nós temos aqui uma mensagem maravilhosa. Nós não temos certeza de quem mesmo foi que escreveu. Alguns comentaristas afirmam ser Esdras, né? Mas a gente não tem essa comprovação total mesmo para a gente afirmar categoricamente que foi Esdras. Mas não importa, o importante é o que ele traz para nós, o que ele nos ensina. E é um texto assim muito bom, muito rico mesmo, é um texto muito rico, né? Eu gostaria de ler com os irmãos o texto áureo, a verdade aplicada, e o texto também de referência, para que vocês possam acompanhar com a gente, tá? Vamos lá. O texto áureo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. E a verdade aplicada diz assim: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Temos objetivos dessa lição, 3 objetivos principais, que é o seguinte: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras e mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Tá? O texto de referência, então, como eu disse, está no Salmo 119, e o comentarista aqui da revista, ele pegou alguns versos apenas, né? Então ele pegou o verso 1, o verso 9, o 23, o 37, o 45, o 99 e o 113. E eu vou ler para que vocês possam acompanhar. Diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Bem, esse salmo, então, como eu disse, ele vai falar, ele vai nos buscar, ele vai nos apresentar ou fazer com que a gente tenha um amor maior, um amor incondicional pela palavra de Deus. O que ele procura mostrar aqui, e eu achei maravilhoso, é isso, é colocar sempre os olhos na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso norte, tem que ser o nosso guia, tem que ser o que nos motiva todos os dias a nos levantar, a trabalhar, a viver a vida, né? Então eu sempre falo que um dos melhores momentos na minha opinião, né, um dos melhores momentos para você fazer o seu devocional é sempre quando você acorda de manhã. Então você já vai, você tem aquele momento com Deus, tem agradecimento e leitura da palavra de Deus, né? Que para quem pode, eu acho muito importante para que o seu dia seja um dia abençoado, um dia repleto de bênçãos, e você possa passar o dia meditando nessa palavra que foi lida, no texto que você escolheu para ler no seu devocional. Então, o salmista vai falar aqui celebrando a palavra de Deus. Eu quero celebrar, eu quero festejar, eu quero estar ali lendo e fazendo isso com um grande prazer, com uma grande alegria, né? Isso para nós é importantíssimo, é fundamental, para que a gente possa ter esse desejo fantástico de poder todos os dias ler e meditar e aprender com a palavra de Deus. E ela é viva, né? A própria palavra diz que ela é viva e sempre acontece isso quando eu estou meditando na palavra de Deus. Muitas das vezes eu pego um texto que eu já li ou que eu já falei sobre ele e o outro dia eu pego para ler novamente o mesmo texto e o Espírito Santo fala algo diferente ao meu coração, mesmo sendo o mesmo texto. Por quê? Porque ela é viva. A palavra de Deus é viva. E aí nós vamos ver esse apego, essa demonstração, né, de amor pela palavra no Salmo 119, onde o salmista aqui nos apresenta. Tá? Então, na introdução aqui da nossa revista, diz assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. E qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus? E ele vai mostrar isso para nós. Gostaria de compartilhar com vocês um texto que está nesse livro que tem me acompanhado durante os estudos, né, desse trimestre sobre Salmos,
que é o livro da CPAD, Um Salmo em Seu Coração, de George Wood. E aí ele sempre gosta de colocar aqui nos comentários dele uma ilustração para nos enriquecer quando nós paramos para verificar ou para analisar o Salmo, né? Fica mais rico na nossa mente. E ele vai falar aqui no Salmo então, 119, quando ele faz o comentário, ele coloca o título aqui, um ponto fixo de referência. E qual seria esse ponto fixo que o salmista quer mostrar para nós no Salmo 119? É a palavra de Deus, né? É onde eu tenho que estar com os olhos fixos, meus olhos têm que estar ali fixos para que eu possa ter uma comunhão com Ele diária, para que eu possa ter sempre essa vivência, esse apego, né, dos meus devocionais de manhã. A palavra de Deus ela tá em primeiro lugar, para que eu possa passar o dia meditando nessa palavra. Né? E ele vai colocar uma ilustração que eu achei muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala assim, ó, em 13 de abril de 1970, Apollo 13, em voo para a Lua, sofreu uma explosão a bordo, danificando a espaçonave. Eu creio que a maior parte das pessoas a conheçam já essa história, que aconteceu em 13 de abril de 1970, onde essa aeronave que tinha ido para a Lua, ela sofre uma explosão. Tem até um filme de Hollywood mostrando, o nome do filme chama Apollo 13, e vai mostrar sobre isso, né, o que aconteceu a bordo dessa aeronave. E é o que ele conta aqui. A sobrevivência dos astronautas dependia da correção da trajetória de retorno que os condenava a se perder da Terra e morrer no espaço. Ou seja, se ele não houvesse a correção, eles se perderiam no espaço, né, e morreriam fatalmente. Então, dependia disso. Tá? Com força insuficiente nas baterias, o comandante Jim Lovell não contava com os sofisticados instrumentos computadorizados de navegação para realinhar Apollo 13. Lovell teve de pilotar manualmente a nave em um curso de 14 segundos, enquanto mantinha a imagem distante do planeta Terra na pequena janela da espaçonave. Então, ele teve que fazer essa manobra manual. Não tinha equipamento, porque houve a explosão. E qual que era o ponto que ele olhava? Pela janela que ele estava. Era a Terra. Era o lugar onde ele tinha que voltar, que ele precisava voltar, levar toda a tripulação de volta. Era o ponto o ponto fixo para ele, né? Que era o ponto de referência, né? Como ele coloca aqui, que era o ponto de referência. Durante a crise, a Apollo 13 balançava e se agitava, enquanto a tripulação ajustava os propulsores do motor, de modo que Lovell pudesse manter a Terra em vista. A manobra funcionou. Os astronautas voltaram para casa porque Lovell manteve seus olhos fixos em um ponto de referência. Aí ele fala assim, o Salmo 119, o mais longo capítulo da Bíblia, diz-nos que a nossa jornada pela vida deve, da mesma forma, ser vivida com os olhos fixos em um ponto de referência, a palavra de Deus. Cada uma das 22 estrofes do Salmo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, dizendo de A a Z, como e por que a Bíblia representa a base da nossa trajetória pela vida. Como acróstico, o Salmo parece mais um colar de pérolas de igual valor do que uma escada em espiral por onde alguém deve ou sobe degrau após degrau. Né? Então, ele faz essa comparação que eu achei maravilhosa com a explosão que houve na Apollo 13 e que o comandante, o piloto ali, o olhar dele naquela pequena janela da aeronave era o planeta Terra, que era o ponto onde ele vinha. Agora a pergunta que eu faço a você nessa manhã de domingo, para onde você quer ir? Qual que é o ponto fixo da trajetória da nossa vida? Quem sabe eu esteja hoje perdido ou não esteja com algum problema, alguma coisa que está passando na minha vida, e a pergunta continua, então para onde eu tenho que ir? Aonde é o que eu desejo realmente como vida eterna? Qual que é o meu foco? Se o seu foco é Jesus, se o seu foco é o céu, então você tem que estar olhando sempre, olhando fixamente sempre para a Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada onde eu vou entender e compreender e aprender como eu tenho que me relacionar com esse Jesus.
Como eu tenho que me relacionar com Deus? Como que eu faço? Como que é a minha vida? Então coloque seus olhos fixos na palavra de Deus. E o salmista vai falar muito sobre isso. Vamos lá, o primeiro ponto. Ele fala assim, ó, um salmo sobre a palavra de Deus. Esse gigante salmo é uma joia preciosa e nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Tá? Ele fala então no ponto 1 que é um salmo acróstico. O Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico, como eu já disse aqui na leitura do livro. Segundo a nota da Bíblia do Estudo NVI, o autor tinha um tema que enchia a alma tão grandioso com a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. Não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem, e desde o abecedário era um símbolo do apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e conclusão da presente obra literária. Então ele vai nos mostrar aqui qual foi o modelo de escrita que o salmista usou, né? Nesse formato de um poema, ele vai nos mostrar o quão grandioso e importante é nós vivermos pela palavra, andarmos pela palavra. Tá? Temos uma vida diariamente de alimento. Eu sempre digo que nosso corpo precisa de alimento diário. Todos os dias eu tenho que comer, porque senão eu vou morrer, eu vou sofrer inanição, vou morrer, fisicamente falando. E a nossa vida espiritual? E a nossa vida espiritual, quanto que ela precisa de alimento? Será que a nossa vida espiritual também não precisa de alimento diário? Será que eu me contento apenas em pegar a Bíblia e ler no culto, ou uma vez por semana, quando eu vou num culto domingo, ou num culto de terça, ou num culto de quinta? Será que só isso já basta? Será que todos os dias não é importante eu ter esse amor pela palavra, esse apego, esse desejo de ler, de buscar conhecimento? Eu me fascino quando eu olho para a Bíblia e, como eu disse no início, e eu descubro riquezas diárias. Deus falando comigo diariamente, falando e mostrando coisas que muitas vezes eu não leio, eu não vi. Eu li aquele texto e não vi naquele dia. Deus falou de uma outra maneira. E aí, depois de alguns dias, eu leio o mesmo texto e ele fala comigo de uma forma diferente. Será que esse desejo, esse amor pela palavra não tem que brotar em nosso coração? E o salmista vai mostrar isso. Então ele fala aqui no ponto 2, a lei e o testemunho. A palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor, Salmos 119, verso 1, que é o primeiro que nós lemos. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Então, essa palavra de Deus que vai nos mostrar, que vai nos mostrar o caminho, como tem que ser a minha conduta, como que eu tenho que me portar ou me conduzir, mostrando que eu sou uma pessoa diferente. Não é pelo o cristão, ele não precisa de subterfúgios pequenos ou alguma coisa que venha mostrar que ele é crente. Não, a vida natural dele já tem que transmitir isso, tem que mostrar isso. A vida natural dele, o dia a dia dele, o modo de falar, o modo de se comportar, o modo de agir, o modo de pensar, ele tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Lei e é o testemunho, como ele fala. Existe a lei, existe a palavra, existe o que ela nos ensina. E qual que é o testemunho? Como que eu vou agir? Como que eu vou me comportar? Então nós cristãos, eu não preciso sair por aí fazendo propaganda que eu sou crente ou deixo de ser crente, não. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão falar, não, ali sim está uma pessoa que é crente. Porque o seu comportamento mostra isso, demonstra isso. Mas como que eu vou saber fazer se eu não leio a palavra? Como que eu vou saber me comportar se eu me contento apenas com algumas pregações que eu ouço na igreja ou na internet, sem buscar, sem ter aquele desejo de buscar? Como os crentes de Bereia, quando nós vemos Paulo, Lucas escrevendo em Atos, mas Paulo, quando ele pregava,
O povo ouvia de bom grado, mas depois eles iam buscar nas escrituras se o que ele tinha falado era correto ou não. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Então, quantas vezes as pessoas têm se alimentado de comidas estragadas porque não têm buscado conhecimento na fonte verdadeira que é a palavra de Deus? Se contentam apenas em ouvir pessoas que nem sempre, às vezes, têm títulos. Quantas pessoas com títulos e títulos aí dentro das igrejas, mas sem conhecimento nenhum da palavra, sem conhecimento nenhum da profundidade da palavra. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala num livro que nunca se cantou tanto, né? Nunca se dançou tanto na igreja, nunca se tocou tanto, mas em comparação com a palavra, nós vemos um povo totalmente analfabeto da Bíblia. Nós vemos cristãos hoje que nunca leram a palavra de Deus, que nem pelo menos uma única vez de ler o livro sagrado, o livro que tem que ser o que vai governar, o que vai guiar a sua vida. Quantas vezes, vamos parar um pouquinho e falar quantas vezes eu tenho dedicado tempo a esse livro sagrado? Quanto tempo eu tenho dedicado a ler, aprender, a ouvir e sentir o que o Espírito fala comigo através desse livro? Essa é a pergunta que eu faço para mim e faço para você também nessa manhã. Será que, como o título aqui da lição fala, celebrando a palavra de Deus, será que eu posso dizer que eu celebro a palavra de Deus como cristão? Ou eu me contento, ou eu passo o meu tempo, o meu dia com os afazeres terrenos, esqueço da parte espiritual. E aí quando eu vou na igreja, qualquer coisa que falarem lá, eu não vou nem saber questionar, eu não vou saber nem se estão falando corretamente ou não. Pode me apresentar uma doutrina totalmente fora da palavra. E se eu não conheço a palavra, como que eu vou refutar isso? Como que eu vou saber se o que estão me dando de comida ali, espiritual, vai fazer mal para mim ou não? É através da busca da palavra, é através desse desejo de ler a palavra. Eu sempre digo que não existe nada mais sublime do que você, quando está lendo a Bíblia, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração e você começa a sentir a presença dele e você começa a chorar por descobrir coisas novas e maravilhosas. Chorar ao ouvir um hino é fácil. Uma música emotiva. Chorar, às vezes, quando uma pessoa que tem uma boa oratória nos leva à emoção, é fácil. Mas eu estou falando de você se trancar no seu quarto, no seu escritório, num canto da sua casa e pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo falar ao seu coração e você entender e compreender e começar a sentir a presença dele chorar diante da palavra de Deus. 1.3 fala assim: os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos ou, em algumas versões, preceitos. Tu ordenaste os teus mandamentos, Salmo 119, verso 4. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a presente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução. A raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Que maravilha. Vou repetir, Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Nós, filhos, é através da palavra dele. Clara, é a verdadeira profecia. É ela que vai me mostrar como eu devo agir nas diversas circunstâncias da vida. Elas virão, as circunstâncias virão, as coisas acontecerão. Nós passaremos por provações, por dificuldades. Isso faz parte, está inerente ao ser humano. O pecado nós nascemos em pecado e quando o pecado entrou no mundo foi para degradar, foi para destruir a terra e os seres que estão sobre ela.
Esse é o castigo do pecado, esse é a consequência do pecado. Mas como que eu consigo entender isso? Porque o mundo não compreende que existe pecado. As pessoas não aceitam que existe pecado. Se você perguntar para uma pessoa que não conhece a palavra, eles vão falar, não, pecado não existe, isso aí é você que está achando uma coisa ou outra. Não. Mas nós sabemos que existe sim. E o pecado ele é destrutivo. Outra designação consiste em estatutos. Esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos, né? Isaías 30, verso 8. Então, é isso que eu tenho que compreender. Então, no ponto 1, ele fala que é um salmo sobre a palavra de Deus. No ponto 2 do comentário aqui da nossa revista, ele fala assim, algumas qualidades nas escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os efeitos do Senhor. Esse destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança em observá-la. Então, ele coloca a Bíblia, como no comentário aqui do livro, como o foco principal. Do mesmo modo que aquele piloto ele tinha o foco na Terra, no planeta Terra, nossos olhos têm que estar voltados, e esse salmo mostra isso, voltados para a palavra, porque a palavra é que nos guia, a palavra é que nos ensina, a palavra é que faz com que nós possamos verdadeiramente ser cristãos. Né? Eu sempre digo que nós não cumprimos a Bíblia para ser salvos, não, nós somos salvos. Agora, por eu ser salvo, aí eu cumpro a palavra, eu faço o que a palavra manda, e eu sigo, eu procuro seguir, né, mesmo sabendo que nós pecamos diariamente, nós erramos diariamente, mas a própria palavra vai nos ensinar como que eu tenho que me arrepender, como que eu tenho que me achegar a Deus. Né? Então, o primeiro 2.1 agora ele fala assim, sobre justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça, né? O Salmo 119, verso 75. A justiça está ligada à ideia de legitimidade, né? Eu vou ter essa legitimidade quando eu tenho a justiça. E o salmista fala assim, o salmista afirma que os juízos de Deus não estão parados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Então, a lei, ela é justa. A lei do Senhor é justa. Por mais que, quando muitas das vezes eu leio a palavra e ela vai me exortar, ela vai me corrigir, mas quando ela faz isso, ela faz com amor e com justiça. É o que ele fala aqui. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa ao bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dario, cujo pano de fundo consistiu em uma trama para destruir Daniel, né? No livro de Daniel a gente vê isso. Então a lei do homem, ela é uma lei, mas ela pode ser injusta. Agora a lei de Deus não, ela nunca será injusta, ela sempre agirá com justiça. E o ponto principal é sempre buscar a salvação do homem, é sempre buscar a recuperação do ser humano que nasce em pecado, que herdou de Adão e Eva. Né? Então, o primeiro ponto que ele fala aqui no ponto 2, né, algumas das qualidades das escrituras, existem muitas outras, mas ele fala que a primeira seria a justiça. E qual seria a segunda? Ele fala que ela é doce. Como assim doce? Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce, Salmo 119, verso 103. A lei do Senhor não é amarga, não é azeda, não é ácida. A lei do Senhor traz contentamento, ela traz alegria. Ela não traz peso, mas alívio. Os outros textos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicado à palavra de Deus. Né? Então, vários salmos, Ezequiel fala, Apocalipse também fala sobre isso. Isso nos faz lembrar da alegria de termos a palavra de Deus em nossa boca.
assimilarmos em seu conteúdo e louvarmos ao Senhor com a palavra. Né? E aí ele coloca aqui o amargo, entre aspas, pode se referir aos pecados ocultos revelados, a rejeição do mundo e a oposição a que proclama a mensagem. Então, ela é doce, né? E é tão bom quando você conversa com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu sou fascinado e amo conversar com pessoas que dedicam tempo à Bíblia. E eu gosto de ouvi-las para aprender, eu gosto a gente senta para almoçar, para jantar ou para tomar um café, você fala duas coisas do dia a dia, daqui a pouco você está falando na Bíblia novamente. O 3, ele vai falar sobre os benefícios das Escrituras. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão, uma pergunta, fiz questão de grifar. Quais os benefícios ao que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Qual é o benefício? Se eu analisar ou viver de acordo com o que ela fala, com o que ela ensina. Aí o primeiro ponto que ele fala, 3.1, é sobre a liberdade. Existe sobre liberdade, existe uma falsa ideia no mundo em que o crente, que o salvo, ele não tem liberdade. Porque a sua igreja proíbe tudo, proíbe isso. Não, eles não compreendem que o que prende é o pecado. O pecado é que escraviza. O pecado é que coloca ele, que faz com que eles ajam do modo como agem. Eles são escravos. Quem não tem Jesus, quem não anda de acordo com a palavra, esse sim está preso. Ele acha que pelo fato dele poder viver uma vida promíscua do jeito que ele quer, ou fora dos caminhos do Senhor, ele seja livre. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão. O vício escraviza. O mundo escraviza as pessoas. E eles vivem sob esse jugo do pecado e não compreendem que o que traz liberdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o grande benefício de conhecer a palavra é ter a liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não faço porque eu conheço e sei que o que a Bíblia me ensina, ela vai para sempre preservar o meu corpo físico e também espiritual. Por isso que eu ajo e ando de acordo com o que a palavra tem nos ensinado. Então, o salmista declara, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos, né, no Salmo 119, verso 45. Outras versões utilizam expressões bem significativas, como andarei em largueza, viverei à vontade, andarei em liberdade, em verdadeira liberdade. Né? Aqui ele não está falando para você viver uma vida largada, não é isso não. Ele está falando que, mesmo eu tendo conhecimento, mesmo trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus, como Jesus fala lá em João capítulo 8, versículo 34. A liberdade descrita por Paulo também, que declara isso em Romanos, né, na Bíblia Vida Nova, na versão Vida Nova, diz assim: é um erro grave pensar que aqueles que obedecem à palavra de Deus têm a mente estreita e a vida fechada. O mundo acha isso, mas nós não, nós temos a mente aberta. Porque o pecado foi tirado sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E através desse sangue eu tenho liberdade, através da palavra, do conhecimento da palavra, eu tenho liberdade. 3.2 vai falar sobre estabilidade. Né? O que seria isso? Por que a Bíblia, qual esse benefício ela traz para mim? Dentro do conhecimento do que ela demonstra. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. Né? Então, o ser humano, ao estabelecer as suas alianças, busca ter estabilidade, seja no relacionamento, seja na profissão e em outros aspectos da vida. Embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos, em diversos fatores. Né? O ser humano sempre vai buscar essa estabilidade. Ele sempre vai buscar ter essa estabilidade. Mas quando eu tenho a palavra como norte principal da minha vida, dentro de todos os relacionamentos que eu tenho na minha vida, eu sempre estarei estável. Por quê? Porque ela nos ensina isso. Se o meu casamento estiver pautado na palavra, ele tem estabilidade. Se a minha profissão estiver pautada na palavra, também terá estabilidade. Porque eu não confio no homem, eu não confio em carros, como diz o salmista fala, carros, bois, né? Não, não é isso. A minha confiança está em Jesus, na sua palavra. E a sua palavra me garante que ele sempre estará comigo. Então, independente da aprovação que eu esteja passando, da dificuldade que eu esteja passando, do momento que eu esteja vivendo,
Estou tranquilo porque minha vida já está na mão dele. Isso é a palavra que me garante. É o conhecimento da palavra que me garante isso. É o conhecimento da palavra que me garante. Outra qualidade é que a palavra ela nos traz vida. Não tem como ter vida se não for em Jesus. Na semana passada nós falamos que o salmista, quando ele cita o Salmo 118, e ele fala que nós não morreremos, e aí você para pensar, mas como assim? Um crente não morre? Dentro dos conceitos humanos, sim. Esse corpo físico, sim. Mas quando você é crente de verdade, independente se esse corpo físico deitar, fechar os olhos, parar de respirar agora, eu sempre estarei com Cristo. Então, indiretamente ou diretamente mesmo, nós já vivemos, né, essa vida plena. Né? Eu já vivo a eternidade com Cristo, porque se eu estou com Cristo, e se eu morrer eu vou continuar com Cristo, então eu não vou morrer. Para o mundo, sim, as pessoas podem olhar, mas isso não importa. Porque a minha alma, o que Deus criou, vai estar com Ele. Quem morre salvo, ele fecha os olhos aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele já abre no céu. Então ele não morre. Então quando ele fala aqui de vida, eu compreendo essa vida plena, mas eu só consigo compreender isso se eu tiver conhecimento da palavra. É o conhecimento que vai fazer com que eu cresça, com que eu tenha maturidade, com que eu tenha compreensão de Deus. Ninguém se torna doutor em Deus. Não, nossa mente é muito pequena para alcançar isso. Mas nós conseguimos, mesmo na nossa pequenez, o que Ele quis nos mostrar, né? O que foi oculto está oculto. Ele não quis mostrar, é Deus, Ele é o Criador. Mas o que Ele quis nos mostrar está na sua palavra. E a sua palavra é que faz com que eu tenha conhecimento dessa vida. Né? O salmista declara: minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista cria que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. E quando eu falo fonte de vida, eu estou falando na vida espiritual principalmente. Né? Porque esse corpo aqui, a tendência é cada vez envelhecer mais, isso é natural. Mas eu não estou preocupado com isso, eu tenho que estar preocupado com a minha vida espiritual. Essa sim viverá eternamente com Deus. Para onde eu vou? Só o conhecimento da palavra que me faz ter certeza absoluta da minha salvação. Há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus, ouvir e cumprir para viver. Né? Pela palavra proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura. A palavra de Deus é como semente que gera nova vida, pois é viva. Eu grifei um trecho aqui que eu achei muito importante. Que preciosa lição para nós. O salmista estava se sentindo extremamente abatido. Ainda assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Esse poder emana dela. Então, se você hoje está, quem sabe como ele fala aqui do salmista, abatido, quem sabe passando por uma grande dificuldade, só existe um meio, só existe um modo de você realmente compreender, entender e conseguir ter vida, ter um renovo através da palavra de Deus. Quantos pensam que a leitura e meditação bíblica somente são possíveis em condições tranquilas e favoráveis? Lembremos-nos que num contexto de sem forma e vazia, de trevas, Deus falou, né? Deus fez com que as coisas parecessem em Gênesis. Ao recorrermos às Escrituras com fé, de que se trata de palavra de Deus para hoje, ainda que em dias difíceis e tenebrosos, como eu disse, vivenciaremos também seu poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Quanto tempo eu vou dedicar à palavra? A pergunta que eu fazia desde o início dessa lição. Quanto tempo eu vou dedicar diariamente a conhecer a palavra, a estudar a palavra, a compreender a palavra, a ouvir a palavra, a aprender a palavra? Quanto tempo eu vou fazer isso? O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Mas qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus.
Então, é essa palavra que me guia, é essa palavra que tem que ser o meu alimento diário, espiritual. Você deve ler livros, com certeza, deve adquirir conhecimento, mas nunca deixe essa palavra. Nunca abandone essa palavra. Nunca abandone a Bíblia Sagrada. Porque é ela que nos ilumina, é ela que nos guia, é ela que nos conforta, é ela que nos mostra, que nos transmite vida. Então faça com que essa palavra ela dê vida a você e que outras pessoas possam também ver, ouvir e querer conhecer a palavra. Essas são as reflexões que nós temos sobre a lição de hoje. Tá? Essa 11ª lição que fala sobre celebrando a palavra de Deus. Vamos celebrar então. Vamos fazer uma celebração à palavra. Que nesse domingo você possa, e eu também posso, ter tempo dedicado à palavra, para aprender um pouco mais, para estudar. Mas não só hoje, todos os dias. Todos os dias da minha vida. Ela tem que fazer parte, ela tem que me guiar. Amém? Então vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais esse momento de estudo da palavra de Deus. E se essa palavra falou com você, não deixe de compartilhar com seus amigos, com parentes, mandar o site da igreja, onde tem mensagens maravilhosas ali pregadas todas as semanas, e que ela possa transformar, não só a nível de conhecimento, não, mas que possa também ser, principalmente para a salvação, pessoas não crentes. Compartilhe, mostre para as pessoas sobre os estudos bíblicos. Quem sabe uma pequena palavra que nós falarmos aqui atrás das câmeras possa mudar a vida de alguém, de um amigo seu no trabalho que precisa. Então faça com que isso aconteça e compartilhe, porque compartilhando você também estará levando a palavra. E hoje os meios de comunicação são fundamentais para a vida do ser humano. Então eu tenho usado isso já para muitos amigos meus do trabalho. Eu sempre falo dos vídeos e eu já mando o link para eles poderem ver. São meios de nós evangelizarmos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guiado, nos guardado, nos protegido e nos ensinado. Que as palavras, Senhor, proferidas aqui não sejam apenas humanas, mas possam ser sempre divinas, sempre a Tua palavra que entra e transforma a vida das pessoas. Que ela possa ter unção, Pai, unção do Espírito Santo, de transformar, de guiar, de conduzir. Senhor, abençoa todos nós, todos possamos ter um domingo abençoado por Ti. Que nós possamos, Senhor, celebrar a Tua palavra e compreender, Pai, a importância dessa palavra para nossas vidas. Que possa fazer a diferença, Pai. Aonde eu estiver, eu possa levar um pouquinho dessa palavra para a roda dos meus amigos, para as conversas no trabalho, na faculdade, onde eu estiver. Eu sempre possa colocar o que a Bíblia fala, o que a palavra fala. Porque assim, Senhor, eu estarei propagando, levando a Tua palavra e celebrando ela. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.